Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui, agora nessa época de pandemia, mudando estratégias, para falarmos para vocês acerca daquela conversa que a gente começou aí no Crato, E que a pandemia não nos permitiu mais estarmos presencialmente. Então vamos assim, devagarzinho, entendendo como esta seara que a gente está. A gente sabe que nós vamos trabalhar numa política que diz respeito à criança e ao adolescente, que foi articulada, foi negociada, foi trabalhada a partir de uma articulação de instrumentos legais, que a gente vai falar muito deles durante o decorrer deste processo, que é a Convenção da Criança, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, que a gente andou dando umas visitadas nisso. Mas para que a gente possa entender essa política, essa forma que a gente tem de trabalhar, a gente precisa entender que para que essa política ela possa se desenvolver, para que essa política a gente possa compreender que nós estamos fazendo parte dela, é preciso que a gente fale sobre o sistema, Vocês sabem que para tudo a gente tem que ter um sistema que congrega, um sistema que nos dê o norte para que aquele possa continuar. Do jeito que existem os outros sistemas para as outras políticas, a nossa política da infância e da adolescência, ela tem também um sistema que foi pensado, como é que a gente articularia, pensando que a gente estaria trabalhando numa política que tenha prioridade absoluta, que tenha a condição peculiar de desenvolvimento de crianças e adolescentes. E aí, às vezes eu brinco por aí, quando eu falo, que digo que o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, ele é mais complexo que outros sistemas congêneres, Por quê? Porque a criança e o adolescente ela precisa de várias coisas. Por isso que esse sistema foi pensado. Sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Ele foi criado através, pensando e constituiu-se a partir da Constituição Federal, do artigo 227, E a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Era preciso que a gente organizasse, era preciso que a gente pensasse de que formas estaremos atuando para que a gente pudesse dar conta dessa questão da criança e do adolescente, E aí o CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, um órgão de deliberação, um órgão que faz com que fica atento a toda a regulamentação da criança, criou em 2006 a resolução 113, que estipulava esse sistema, O sistema que a gente chama pela sigla de SGD, A gente vai trabalhar, vocês vão ter que se apropriar de algumas siglas, porque a gente às vezes está tão acostumado a trabalhar nessa seara que a gente vai introduzindo algumas siglas. E o Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescente é chamado de SGD, E aí ele é um conjunto de normas, de organização, que aí o CONANDA muito bem distribuiu, E aí ele é também um fruto de mobilização marcado que veio desde a Constituição, de coisas que vieram sendo feitas, mobilizando para que a gente pudesse ter o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse sistema, ele é formado por integrar e articular, certo? Entre o Estado, a família e a sociedade,
que é o mais forte que tem dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e dentro da Constituição, é essa coisa que passa da gente saber que é dever da família, da sociedade, do Estado, do governo, zelar pela prioridade absoluta. Então, o sistema de garantia, ele personificaliza isso, personaliza isso, tá? Essa questão da gente juntar todo mundo, tá? Para que a gente possa ter um sistema. E essa é uma grande conquista da gente, tá? Às vezes eu digo que por ser um sistema mais complexo, porque vai tratar de várias coisas, e quando você trata de muitas coisas, é claro que há uma certa dificuldade, tá? Quando a gente junta muita gente em torno de um determinado assunto, é claro que há discussões, que há controvérsias e tudo. Não é diferente do nosso sistema, porque a gente congrega diversas pessoas, a gente traz diversos atores para dentro desse sistema, que deve ser articulado e sincrônico, ele deve estar todo mundo em volta da mesma coisa, tá? Quando ele foi pensado para que ele pudesse ser articulado, para que ele pudesse ser sincrônico, ele foi pensado em 3 eixos para poder organizar legal, tá? Então seria o eixo da defesa. Claro, estou trabalhando com criança e adolescente, então eu vou precisar defender das violações, defender de tudo que querem ser contrários. Aí eu preciso defender, mas eu também preciso promover os direitos de crianças e adolescentes. Eu tenho outro eixo que é a promoção. Mas a gente sabe que a gente tendo que defender e promover, é preciso uma outra coisa que faça com que isso funcione, tá? Já imaginou se tudo que a gente fizesse não tivesse o controle? Como é que a gente iria fazer com isso? Então, os 3 eixos do sistema de garantia de direitos é a defesa, que faz a defesa dos direitos de criança e adolescente, a promoção, que faz com que as coisas aconteçam, e tem o controle também, para que a coisa fique do jeito que tem que ser. E aí a gente entende que isso faz com que cada um desses eixos, ele tenha um ator envolvido, tá? E aí a gente vai, com cada ator junto, fazendo a sua responsabilidade, o seu papel, fazer com que todos nós nos engajemos dentro do sistema. E aí vocês vão ver que eu, você, outros atores, vamos nos entender e vamos nos encontrar dentro desse sistema, tá certo? A gente não precisa ser um expert em leis, a gente não precisa, porque cada um tem o seu papel, tá? Então a gente tem as leis, a gente tem as instâncias judiciais que garantem a defesa, tá? E aí a gente tem a fiscalização, as sanções, quando a gente vê que não foi cumprido isso, certo? Aí vem também as organizações da sociedade civil, que vocês conhecem, que são as associações, as organizações, as fundações, que trabalham também zelando para que a lei seja aplicada de fato, para que as coisas possam acontecer. E dentro dessa defesa principal, um dos principais órgãos é o Conselho Tutelar, que depois vocês verão mais amiudamente o que é a função dos conselhos tutelares, tá? A gente tem também outro que faz parte, que a gente escuta falar, é o promotor de justiça lá do Ministério Público e coisa e tal. Esse é o eixo da defesa, tá? As delegacias de polícia e tudo mais. Aí a gente vem para um outro eixo, que é a promoção. Promover, levar adiante, fazer com que os direitos sejam colocados em prática. Aí a gente tem um monte de gente que vocês conhecem. Profissionais da educação, profissionais da assistência social, médicos, enfermeiros, de outros profissionais que trabalham em clínica, postos de saúde. Eles são responsáveis pelo direito à saúde, pelo direito à educação, pelo direito à cultura, pelo direito ao lazer, pelo direito de várias outras coisas. Esse é o eixo da promoção. Vocês conhecem muito bem que são as secretarias e coisa e tal, certo? Eles são responsáveis, certo? E aí a gente vem para o eixo do controle.
certo? O eixo do controle é aquele que vai estar olhando para que esses direitos que estão sendo controlados, verificados lá na defesa, se está tudo ok, e se o da promoção está valendo, ele vai estar olhando para isso, certo? Então, a gente tem como um dos principais órgãos, os conselhos de direito. Esse Conselho de Direito Municipal da Criança e Adolescente, o Conselho Estadual, esses órgãos que hoje vocês vão conhecer, vão estar do lado, porque se esse projeto hoje veio, é porque o Conselho Municipal deliberou uma política da criança e adolescente. É preciso que a gente conheça o nosso Conselho Municipal, tá? É preciso que a gente entenda eles como apoie, conheça, participe, principalmente na participação que vocês também vão ouvir falar. Então, gente, o sistema de garantia de direitos é todo intercalado, tá? Se o primeiro eixo não funciona, o segundo não funciona, o terceiro também, então vai haver violação de direito de criança e adolescente. Então, é um conjunto de atores, de pessoas, de técnicos, de profissionais. E aí vocês também, enquanto sociedade civil, enquanto adolescentes, enquanto profissionais, enquanto técnicos, fazem parte desse sistema. Cada um de nós deve procurar saber como é que a gente se engaja nesse sistema. Porque se o sistema ficar capenga, é claro que algumas coisas não vão funcionar, tá? Ah, mas eu sou só um adolescente, eu não tenho essa responsabilidade toda. Tem. Você tem que apontar os caminhos, você tem que dar opinião, você tem que conhecer o seu conselho municipal, saber o conselho tutelar, quais são as suas funções, saber do Ministério Público, da Defensoria, das delegacias, tá? Saber de tudo isso para a gente poder se situar, para a gente poder estar fazendo valer o que diz a Constituição Federal, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever de todos, da família, da sociedade, tudo, zelar pelo bem maior, que é direitos de crianças e adolescentes. E para os adolescentes, imprescindível que conheça, porque ele também tem que estar opinando, ele também tem que estar dando sugestões para melhorar, porque afinal de contas a política é direcionada a ele, tá? Então, gente, o sistema de garantia de direitos é essa junção de esforços que a gente pensou em três eixos, que foi pensado em 3 eixos. Isso foi pensado mediante a saber que a criança precisa de proteção, precisa de promoção, precisa do controle nas ações para que esse direito ele seja garantido, seja efetivado, para que a gente possa ter uma sociedade que respeite os direitos de crianças e adolescentes, tá? E a gente precisa divulgar, porque todo mundo divulga os outros sistemas, o mais conhecido é o SUS, do Sistema Único de Saúde, mas a gente precisa ver o nosso, saber o que é, onde é que a gente está pisando, onde é que a gente está militando, tá? Defendendo. Porque aquilo que a gente conhece é muito mais fácil a gente compreender, é muito mais fácil a gente defender e fica muito mais fácil a gente dividir. Se cada um de nós soubermos o nosso papel dentro do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, tá? Se a gente souber disso, e a gente vai ter muito mais facilidade para desenvolver nosso trabalho, para vivermos numa sociedade mais justa, uma sociedade que respeite o que diz a legislação, principalmente da prioridade absoluta de crianças e adolescentes. Essa prioridade que é imprescindível para que a gente possa ter uma nação de crianças e adolescentes respeitados os direitos e que a gente possa dar, porque não é o futuro, é o presente agora que importa. A gente precisa proteger nossa infância e nossa adolescência. E somente a gente conhecendo os dispositivos legais
Se a gente conhecer aonde a gente está pisando, é que a gente vai conseguir fazer isso. Então, gente, muito obrigada. A gente está por aí, a gente vai aparecer mais vezes. Qualquer dúvida, a gente está por aí, a gente vai mandar mais outros documentos, mais outras coisas legais pra gente. Valeu, galera. Tamo junto, tá bom? Um abraço a todos. Tchau.